Bom, pessoal, vamos dar continuidade aqui à nossa resolução de questão, tá bom? Estamos no caderno 3, nosso caderno verdinho. A página é a número 4, questão número 3. Uma questão que eu deixei, inclusive, um espaço pequeno para você perceber que dá para fazer de um jeito bem rápido, tá bom? Vamos ficar ligado. O número de turistas, X é o número de turistas. Que comparecem diariamente para um passeio de barco, relaciona-se com o preço P em reais cobrado por pessoa através da relação. Olha o preço por pessoa, tá? Só para a gente entender uma coisa que eu falo sempre. Saiba o que você está calculando. É muito importante entender o processo, porque aí você não confunde nunca. Bom, se o barco tiver 100 lugares, qual é a receita máxima que se pode obter num dia? Uma receita que pode ser obtida. Bom, a receita, né, é o valor arrecadado, né, também é chamado de faturamento. Eu já falei, inclusive, em outras aulas, que você não precisa pensar como se fosse uma fórmula nova. Ah, existe uma fórmula para a receita. Use seu conhecimento de mundo, ou seja, o que você precisa para viver, né, nesse mundo. Tem que saber como é que se calcula a receita de alguma coisa. É o preço vezes a quantidade. Isso faz parte do dia a dia, né? Não é aquela coisa, uma matemática avançada, não. Receita, se você quer vender cachorro quente, você vende 300 cachorros quentes por semana. Sua receita semanal é 300 vezes o valor que você vende o cachorro quente. Se você vende carro, sua receita é o preço do carro vezes a quantidade. Enfim, qualquer coisa que você imaginar que você quiser vender, é o preço vezes a quantidade. Bom, o preço é 300 menos 2x. E a quantidade é x. Tá aqui. Para saber, então, se você olhar direitinho, bom, isso aqui caracteriza o quê? É uma função quadrática, só que ela está fatorada, mas é uma função quadrática. Inclusive, isso é a receita, é o y. Ele quer saber a receita máxima. Como é que se calcula a receita máxima? É o y do vértice, tá bom? Nesse caso. Se eu calcular o x do vértice, eu estaria calculando o número de turistas, olha o x, que proporcionam a receita máxima. Percebeu a diferença? Então, se liga no que você está calculando. Para calcular o x do vértice, eu vou fazer de um jeito diferente aqui, tá bom? Eu vou calcular, diferente do que eu fiz na aula anterior. Eu vou calcular o x do vértice como a média aritmética das raízes. E o que vem a ser uma raiz? Qual é o conceito de raiz? É o que zera a função. Vê como é simples. Qual é o valor de x que zera isso aqui? Se você forçar um pouquinho mentalmente, você consegue. Se você não conseguir mentalmente, você iguala a zero. E vai achar x igual a 150. Pode ver. 2 vezes 150 dá 300, menos 300, zero. Quer dizer, uma raiz é 150. E a outra raiz aqui é o próprio zero. Então, a gente aprendeu isso também em aulas anteriores. Como é que se encontra as raízes quando está na forma fatorada. Igual a primeira a zero, igual a segunda a zero. Tá? Os resultados são as raízes. Essas raízes, somadas e divididas por 2, vai dar 75. E aí ele quer a receita máxima. Basta substituir o 75 aqui. Vai ficar 300 menos 2 vezes 75 vezes 75. 300 aqui menos 150 dá 150 vezes 75. Beleza? Basicamente é isso que a gente fez, né? Isso vai dar 11.250, o que está na alternativa 11.250, letra E. Tá feito o problema, beleza? Então, se você estiver pensando aí em casa, e se eu quiser fazer a distributiva e calcular o x do vértice menos b sobre 2a e depois substituir, ou se eu quiser fazer a distributiva e eu quiser calcular o y do vértice como menos delta sobre 4a, eu posso? Claro que pode, tá bom? Fica à vontade. Eu só quis dar uma alternativa a mais para que você tenha mais opções de resolver o mesmo problema, tá bom?
Mas se você prefere fazer usando menos delta sobre 4A, basta fazer a distributiva. Fica aí a seu critério, tá bom? Questão número 4 agora, da próxima página. Eu vou fazer o desenho aqui, rapidinho da parábola. Eu vou precisar ler para saber onde a gente vai colocar o eixo Y e o eixo X, tá bom? Uma ponte composta de pista, colunas e base de sustentação será construída conforme a figura a seguir. A pista é paralela ao solo e é apoiada pelas colunas de sustentação H0, H1, H2, H3, HC, H4, H5, H6 e H7, perpendiculares à pista, e que possuem duas extremidades, na pista e na base da sustentação, a qual possui formato parabólico, cujo lugar geométrico coincide com parte do gráfico da função polinomial de segundo grau, f de x igual a x ao quadrado mais bx ao quadrado, não, mais bx mais c, tem um quadrado aí, que está errado essa digitação aqui. Ax ao quadrado mais bx mais c, tá bom? Sem esse quadrado do b. Suponha que as colunas têm espaçamentos iguais entre eles, que o comprimento da coluna central, HC, é 0, que a pista da ponte tem 24 metros de comprimento e que sua altura é 6 metros. Admitindo que as espessuras das colunas da pista do solo e da base da sustentação são desprezíveis, determine os comprimentos das colunas de sustentação H1 e H5. Bom, como é que a gente vai fazer isso, tá bom? Primeiro a gente tem que colocar um plano cartesiano aí, para facilitar. Aí é uma coisa extremamente pessoal, tá? Ou seja, é uma questão de gosto. Eu vou fazer para vocês como eu gosto de escolher. Eu gosto de escolher no meio. Mas aí, como eu disse, é uma questão bem particular. Tem gente que gosta de colocar o eixo Y aqui, fica bem à vontade, tá? Por que eu fiz isso? Bom, eu fiz isso porque fica uma estrutura bem simétrica para a gente. Eu já tenho de cara as duas raízes, eu tenho um ponto aqui super confortável, que eu posso até chamar aqui, para ficar mais simples, 0 e 6. Posso usar a forma fatorada para encontrar a função. Então é bem confortável usar essa estrutura da parábola, onde o eixo de simetria é o eixo Y. Eu gosto bastante. Então vou usar a forma fatorada aqui. A x menos a primeira raiz, x menos a segunda raiz. A primeira raiz é menos 12 e a segunda raiz é 12. Então, quando eu substituir, vai ficar x mais 12. Nota que o menos é da fórmula, tá? Então, esse menos daqui com esse menos, por isso fica mais. E aí, para terminar o problema, está faltando encontrar o A. Como é que eu encontro o A? Usando um ponto do gráfico. É sempre desse jeito, pessoal. Isso ajuda muito. Usa um ponto do gráfico, vai ficar 6 igual a 0 mais 12, 0 menos 12. Olha que legal. Aqui vai dar 12. Se eu simplificar 12 com 6, vai dar 2. Aí vai ficar 2 vezes menos 12, 24, né? Passa dividindo, menos 1 sobre 24. Então tá feito aí. Tá feito o cálculo da função. Então eu tenho minha função, olha aí, bonitinha, completa. O que eu quiser responder, eu consigo a partir disso, certo? A pergunta dele eram comprimentos de duas colunas de sustentação, o H1 e o H5. Então, basicamente, estava dividido em 8 partes, inclusive, né? Era assim, deixa eu tentar desenhar aqui. Aqui era o H0, H1, H2, H3, HC, H4, H5. É mais ou menos assim, como está no desenho aqui pra gente.
Então, eu vou fazer o seguinte. Como cada pedacinho aqui é 3, né, de 3 em 3, né? Está dividido em 8 partes, cada um de 3. Aqui vai ser 3, aqui 6, aqui 9, aqui menos 3. Tem um pedacinho aqui para fora, né? Menos 6, menos 9. Ele quer saber quanto vale esse pedaço aqui, esse. Então, interrogação aqui. E o H5, que é esse aqui. Aqui é o H1, 2, 3, aqui 4. O H5 é o primeirinho. Esse aqui, na verdade. Esse pedacinho. Bom, basicamente eu vou fazer o seguinte. Não tem também muita dificuldade, não. Bom, para descobrir o H1, eu vou colocar menos 9 no lugar do X. Vou descobrir essa altura. E aí, para saber o pedacinho final, eu vejo quanto falta para 6. Tá bom? Vou repetir. Pego o menos 9, substitui na função, vê quanto deu y, vou achar isso aqui. E aí, para saber o restante, é daqui até chegar no 6. Cálculo de H1, vamos lá. Vamos pegar x igual a menos 9 e substituir na função que eu achei lá. Menos 1 sobre 24, menos 9 mais 12, e menos 9 menos 12. Aqui eu sempre sugiro que você não vá, né, desesperadamente aí multiplicando. Faça as simplificações antes, que ajuda muito, muito mesmo. Aqui vai ficar 3. O 3 eu já corto com 24, tá vendo? Já fica 8. E esse menos com esse menos que está aqui já dá mais. Então ficou 21 sobre 8. Isso aqui, ó, novamente. 3 corta com 24, fica 8. E aqui menos 21 com menos 1, menos com menos dá mais, 21 sobre 8. Mas essa não é a resposta, isso é esse valor aqui. Eu quero encontrar o restante. Bom, para saber o valor de H1, é só ver quanto falta para chegar em 6. Então fica 6 menos 21 oitavos. O que é que a gente faz agora? Tira o MMC. Fica 8, 48 menos 21. Dá 27, né? 27 oitavos. Não dá para simplificar. Tudo certo. Agora, para acabar essa questão, a gente vai encontrar o outro pedacinho, usando simplesmente a mesma coisa. Eu quero encontrar esse pedacinho aqui, para isso eu vou colocar x igual a 6 e ver quanto é que vai dar. Então, para encontrar H5, vamos colocar x igual a 6 primeiro, tá? X igual a 6 nessa função. Vamos lá. Menos 1 sobre 24, 6 mais 12, 6 menos 12. Novamente para as simplificações. Aqui, por exemplo, é bem legal. Ó. Menos 6. Menos 6 corta com 24. Vai dar 4. E aí, menos 1 e aqui vai dar 18. 18 sobre 4, melhor ainda, dá para simplificar. 9 meios. 9 meios é o valor desse pedacinho aqui. Eu quero saber o valor desse. É quanto falta para 6. Então, H5, 6 menos 9 meios. Aqui a gente já pode acelerar, tá? Multiplica, subtrai. Dá 12 menos 9, 3 meios. Portanto, os dois valores estão calculados. 27 oitavos e 3 meios. Note que não tem muitas ideias novas, são as ideias de sempre, que a gente tem que ter calma, montar a função e resolve, tá bom? E aí termina tudo, beleza? Eu vou fazer mais uma questão só, para a gente finalizar essa aula.
uma questão que mistura função quadrática com uma coisinha de geometria plana. E é importante porque muita gente tem dificuldade, de verdade, na hora de fazer esse problema específico. E aí eu quero que você aprenda também a fazer. E se aparecer no seu vestibular, você não tenha dificuldade nenhuma. A gente vai passar um pouquinho para frente. Olha aqui. É o problema número 21 da página 10. O problema 21 da página 10 é um clássico. Sabe aqueles problemas que a gente fala assim, isso aqui é um clássico da matemática elementar, da matemática do ensino básico. Esse problema aqui é um clássico de verdade. Fala de um retângulo inscrito num triângulo. Aqui é 60, aqui é 80. E ele fala o seguinte, ó, num terreno, na forma de um triângulo retângulo com catetos 60 e 80, o senhor Pedro construiu uma casa retangular com a maior área possível. Agora já começou a brincadeira. Ele está dizendo que essa área do retângulo, a área do retângulo é máxima. E ele pergunta para a gente, qual é a medida da área do retângulo para a construção dessa casa? Ou seja, se você inscrever um retângulo no triângulo de catetos 60 e 80, qual é a área máxima desse triângulo? Tá? Vamos lá. Bom, já que a gente está no assunto de função, né, então sugere que a gente vai ter que montar alguma coisa relacionada à função. Fica ligado aqui. Eu vou chamar essa base do retângulo de x e essa altura de h. É natural que a área do retângulo a gente conhece bem, base vezes altura, aquela formulazinha que a gente aprende quando é criança. Bom, só que eu preciso escrever a altura em função do x para tornar minha função área com uma única variável. E só tem assim uma forma rápida de fazer isso, relacionar a altura em função do x. Chama-se semelhança de triângulos, que é a boa e velha semelhança que a gente conhece há muito tempo, né? Você pode fazer a semelhança de triângulos aqui. Tem tanto triângulo semelhante. Esse triângulo médio semelhante a esse pequenininho. Só que também são semelhantes ao triângulo grande. Eu acho mais interessante a gente usar o triângulo grande com um dos pequenos, porque fica uma conta muito mais clean, muito mais limpa, muito mais tranquila. Aí você escolhe se quer fazer o grandão com o médio ou o grandão com o pequeno. Tanto faz. Vou usar o médio, tá? Só para ficar livre aí, o que você quiser. A base é x e a altura dele é 80 menos h. Se aqui é h, 80 menos h. A semelhança ficaria 80 está para 60, assim como 80 menos h está para x. Aí, montei a relação, tá bom? Coisas boas aqui, simplifica, por 2 inclusive, dá 4/3. Toda essa história que eu estou falando aqui é para a gente conseguir relacionar h em função de x e eu finalmente ficar com a minha função quadrática para calcular o valor máximo, que vai ser o y do vértice. Tá? Multiplicando aqui, eu quero na verdade o h em função de x, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou passar multiplicando, para ficar mais interessante eu isolo o h. H vai ser 80 menos 4x sobre 3. Perfeito, tudo certo. Olha que beleza. Olha a minha área do retângulo agora, base x vezes a altura, 80 menos 4x sobre 3. É uma questão um pouquinho mais sofisticada, mas também estou contando o segredo como faz, tá? Toda vez que tiver um retângulo inscrito no triângulo e você precisar da área máxima, nem se aperreia.
monta a semelhança, escreve o h em função da base, e aí substitui e vai dar uma função quadrática. Olha aí, já está pronta. Vamos calcular o x que provoca a área máxima. X do vértice vai ser a média das raízes, tá? Eu adoro essa ideia, porque é fácil. É bom, né, fazer as coisas de um jeito fácil. Uma raiz é zero, já igualando isso aqui a zero, igual eu fiz no problema lá da receita, é zero. E a outra raiz você descobre igualando isso aqui a zero, que vai dar 60. 60 sobre 3, 20 vezes 4, 80. 80 menos 80, zero. Outra raiz é 60. É só igualar a zero e passar multiplicando. Então quer dizer que o x do vértice é 30. E a altura, vamos lá, 80 menos 4 vezes 30 sobre 3. 30 sobre 3 dá 10 vezes 4, 40. 80 menos 40, 40. Olha o que a gente provou, inclusive, que a área máxima vai ser quando a base for a metade do cateto e a altura for a metade do outro cateto. É o triângulo que vai formar pelos pontos médios dos lados. O retângulo formado, perdão, aqui nos pontos médios dos lados do triângulo e pelo vértice 90 graus. Bacana isso. A área do retângulo, portanto, é 30 vezes 40, 1.200. E aí finalizamos essa questão. É um nível um pouquinho mais puxado, mas também não é nada, né, de outro mundo, nada fora das possibilidades, né? Todo mundo tem capacidade de aprender a fazer isso sem problemas. Qualquer coisa, recapitula, assiste novamente ao vídeo. E claro que vocês sabem que vocês têm contato da gente, podem entrar em contato comigo ou com a nossa equipe de monitoria para tirar qualquer dúvida, tanto das questões que eu resolvi, quanto das questões que ficaram na apostila também para vocês resolverem. O que vocês precisarem, podem contar com a gente, tá bom? Toda a nossa equipe, beleza? Até a próxima.